Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens sobre teontologia e continuando sobre aquilo que a gente tem falado nas duas últimas semanas a respeito da criação. Então, se você não viu os dois vídeos da última semana, pausa o vídeo, assista primeiro os vídeos da última semana para a gente entender mais claramente aquilo que estamos ensinando aqui. Então, o tema de hoje é Jesus participou da criação? O que você acha? Qual que é o seu respeito disso? Qual que é o seu conhecimento disso? Então vamos ler um texto lá em Gênesis 1, verso 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, houve luz. E aqui a gente vê, quando a gente fala sobre a Trindade, a gente já estudou sobre a Trindade, a gente vê duas pessoas da Trindade, Deus e o Espírito. Deus criando e o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. E fala assim, disse Deus, haja luz. Então a gente vê Deus e a gente vê o Espírito de Deus. Mas cadê o Filho? Gênesis não nos responde cadê o Filho. Quem vai nos responder cadê o Filho é João. Então, por aí a gente vê a importância da gente não ler um texto fora do seu contexto da Bíblia. Então, para a gente, às vezes, entender um texto de Gênesis, a gente precisa ler também o Novo Testamento. Olha o que João capítulo 1, verso 1, o 3 e o 14 falam. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então olha para você ver o que interessante que o João fala. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele está falando aqui que Jesus era a palavra, que ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Que ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, voltando para o texto de Gênesis 1, fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, tem o Pai, tem o Deus. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui a gente tem Deus e tem Espírito. E aí tem a palavra de Deus. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Então essa palavra de Deus que trouxe a criação, que Deus falou, haja luz e houve luz, haja ajuntamentos e houve ajuntamentos, haja animais e houve animais, essa palavra, como o próprio João nos ensinou ali, era Deus. Porque Deus era a palavra, Deus estava com Deus, né? Jesus estava com Deus, a palavra estava com Deus, e ele, nessa palavra, Jesus estava com Deus no princípio, e João fala que sem essa palavra, nada foi feito, nada foi criado. Então aqui a gente vê Deus, vê o Espírito de Deus e vê a palavra de Deus, que era o próprio Jesus. Jesus muitas vezes é chamado de a palavra encarnada, ou o verbo encarnado, o verbo que se fez carne. Em outras versões, não vai trazer a palavra, mas vai trazer o verbo, trazendo esse mesmo sentido, que Deus, que Jesus ali era a palavra criadora de todas as coisas. Então sim, temos a Trindade ali no início. Deus, o Espírito ali se movendo, Deus criando e Jesus ali sendo a palavra que está trazendo vida, que está trazendo criação para todas as coisas que Deus está ordenando. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aí as suas perguntas nos nossos comentários. Pode nos encaminhar nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva em nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.